irmãos, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato do discípulo amado João, no capítulo 21. E quero convidá-los a ficarem em pé para a leitura da palavra de Deus. Vou ler do verso 1 ao 23. Escute com fé o que diz o Evangelho, a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Eu ainda prossigo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte para o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Até aqui. Senhor, nós estamos aqui diante da tua santa palavra, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou as sagradas letras está presente, Senhor, aqui no meio da igreja. Nós te pedimos que o mesmo Espírito, Senhor, haja com poder para transformar os corações e falar aos nossos corações nessa noite, Deus. Então abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração para que nós possamos crer, tremer diante da tua presença e agir com fé diante da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode tomar o seu assento. Nós estamos, nesse momento, nesse período, estudando sobre as aparições de Jesus após a ressurreição. Há 2 domingos atrás, nós comemoramos a Páscoa, comemoramos a ressurreição de Jesus, e agora estamos olhando para os textos, para as aparições de Jesus, quando ele apareceu para os discípulos depois de ressurreto. Vocês lembram qual foi a mensagem da semana passada? Foi João capítulo 20.
quando Jesus aparece para os discípulos e Tomé não estava lá. Tomé tinha faltado o culto. E depois Jesus aparece apenas para Tomé, para que Tomé pudesse ver e crer. Vocês lembram disso? Aqui, vocês viram que foi bom que Jesus apareceu para Tomé, porque Tomé estava junto com Pedro. Tomé tinha sido retomado a comunhão e voltou para a igreja. Deixou de ser desviado, voltou para a igreja. Ele estava junto com os discípulos aqui. Mas a mensagem e a passagem de hoje não fala sobre a pessoa de Tomé, mas fala sobre Pedro. A Bíblia tem vários personagens, várias personas, vários arquétipos de pessoas diferentes. Eu não sei com qual você se identifica mais, mas eu, pessoalmente, amo Pedro e me enxergo muito nesse discípulo. Por quê? Quando a Bíblia usa esse tipo de linguagem e tipo de arquétipo, é a forma como Deus tem, didática de Deus, que Deus tem para nos ensinar. Você precisa olhar para esses personagens e se identificar. Não apenas com o sucesso, seja como Davi e vença o gigante, não. Justamente com o fracasso dos discípulos. Com a falência humana, com a parte humana dos discípulos. Pedro era uma pessoa de 8 a 80, de altos e baixos, de contrastes. Pedro tem os rompantes assim. Pedro me lembra o Rodrigo às vezes. Nas nossas conversas. Ora muito corajoso, muito intrépido. Ora acuado com medo. Eu me identifico com Pedro. Você se identifica também? Pedro, então, eu quero fazer aqui, se vocês me permitem, um panorama da vida de Pedro até chegar nessa passagem. E vocês vão entender, olhando para a vida de Pedro e a caminhada de Pedro com Jesus, por que Jesus escolheu se revelar mais uma vez a Pedro lá no Mar da Galileia. Muito obrigado, querido. Ah, nem tem lugar aqui. Lá no Mar da Galileia. Para quem não sabe, Pedro era pescador. Pedro tinha uma empresa de pesca. E ele era sócio de Zebedeu, pai de Tiago e João. Ele tinha, então, uma empresa de pesca. E eles tinham 2 barcos, lembram? Tinham 2 barcos. E eles pescavam. E quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, porque a multidão estava cercando Jesus. E Jesus subiu no barco e foi alguns metros para trás, justamente para usar o mar e a água como um espelho, como caixas de som, como não tinha microfone naquela época. Jesus pregava à beira do mar e pregava de cima do barco, para que a sua voz ecoasse por cima das ondas, por cima do mar, e chegasse e toda a multidão pudesse escutá-lo. Sabiam disso? E lá em Lucas capítulo 5, logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus encontra Pedro, Pedro está pescando numa madrugada e não tinha pegado nada, lembra? Vocês lembram disso? Não remonta exatamente a mesma cena aqui? Pedro tinha pescado uma noite inteira e não tinha pegado nada. E aí Jesus chega com aquela multidão. Jesus entra no barco, começa a pregar. E depois ele diz para Pedro, Pedro, joga a rede do lado direito. E aí Pedro ainda tira uma onda, né? O Pedrão velho. A gente pescou a noite... Ó Jesus, tu fala bem, hein? Tu é, né? Tu é um sábio, um mestre, mas de pescaria o pai entende. A gente pescou aqui nesse mar a noite inteira e não pegou nada. Mas daí Pedro falou assim, mas por causa da tua palavra, eu vou jogar mais uma vez a rede. E pasme, o que aconteceu?
Pedro não conseguia puxar a rede de tanto peixe. Eles tiveram que chamar o outro barco para que as pessoas conseguissem puxar as redes para dentro. E quando isso aconteceu, vocês lembram que essa inconstância de Pedro, essa coisa de Pedro meio rompante, primeiro ele tira uma onda de Jesus, e agora que ele vê o milagre dos peixes, ele fala assim, Senhor, ele se ajoelha e fala, Senhor, eu sou um pecador. Tu não é digno de estar no meu, né? Eu não sou digno de estar na tua presença. Sabe aquela coisa, tipo assim, do 8 a 80? Esse é Pedro. Acontece então a pesca maravilhosa. E o que eu acho interessante dessa passagem é que Jesus não dá bola para as tolices de Pedro, para esses rompantes, para essas coisas meio psicodélicas de Pedro, assim. Jesus não dá. Ele fala assim, ó, vem comigo, vamos ser pescador de homens agora. E ele ignorou o que Pedro estava falando. Simplesmente, levanta, vem caminhar comigo. Não precisa dar showzinho, só levanta e vem caminhar comigo agora. Vamos ser pescadores de homens. E Pedro, então, larga a sua empresa de pesca e vai ser pescador de homens com Jesus. Esse é o cenário. É assim que Jesus chama Pedro para o ministério, para andar com ele. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, a gente está em João 21, é o último capítulo de João. Jesus remonta a mesma cena. Pedro estava confuso. Nos seus rompantes, ele tinha abandonado o ministério. Falou, isso não é para mim. Jesus morreu, eu não estou confuso. E ele foi lá para esse lugar, onde era o lugar de origem, onde ele pescava. Jesus tinha dito para eles irem para lá, que ele ia encontrar os discípulos lá. E aí Pedro chega lá e Jesus não está lá. E Pedro, então, volta a pescar. Alguns comentaristas dizem que Pedro estava ocioso, estava meio ansioso, meio nervoso, e vai pescar para se distrair, porque Jesus não estava lá. Mas outros comentaristas, por outro lado, e essa é a minha interpretação também, é que Pedro tinha abandonado, isso representa que Pedro tinha abandonado o seu ministério. Pedro estava voltando a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Estava voltando para a velha vida. Tinha desistido do ministério. Tinha perdido a esperança. Estava confuso, desesperançoso. E só para a gente, então, olha como essas duas cenas têm tudo a ver. A pesca milagrosa em que Pedro é chamado para ser discípulo de Jesus. E mais uma vez, depois, a gente precisa lembrar que Pedro tinha negado Jesus, lembra? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. É importante essa informação. Pedro tinha negado Jesus. E Jesus, depois de ressuscitar, aparece para ele e chama ele para ir lá para Galiléia novamente. São mais ou menos 100 quilômetros de distância de onde eles estavam em Jerusalém até a Galiléia, a pé. E cada passo e cada quilômetro era uma agulhada no coração de Pedro, porque Pedro sabia que ele tinha negado Jesus. O que será que passou pela cabeça dele nessa caminhada? Agora, Jesus vai me trucidar. O que vai acontecer? Eu não sou digno do Senhor. Sabe aquelas coisas? Olha como estava o coração de Pedro. Mas antes de chegar nessa parte, na vida de Pedro, tiveram altos encontros e altos e baixos junto com Jesus. Um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, e mais importantes inclusive, é Mateus capítulo 16, em que Pedro tinha uma liderança nata. Vocês veem que em todas as passagens, Pedro sempre salta na frente. Ou ele é um líder nato, ou ele é muito ansioso, né? Porque ele está sempre E Pedro falou uma coisa, Pedro replicou, ele está sempre como meio que protagonista, assim, ou co-protagonista da cena. Em Mateus 16, Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe, um lugar ao norte. E Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos respondem, uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é
um dos profetas, a multidão, as pessoas não sabem quem exatamente você é. E aí Pedro, prontamente, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, muito provavelmente ele pensa, agora matei a charada, agora eu ganhei esse ponto com Jesus, agora eu estou bem. E Jesus responde, bem-aventurado és tu, Pedro, mas não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi a tua inteligência que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. É graça de Deus que tu aprendeu quem eu sou. E o que é mais interessante que a gente pode ver esse contraste em Mateus 16 é que Pedro fala que Jesus é o Cristo, é a confissão de Pedro, e seguindo no capítulo 16 e entrando no 17, Jesus começa a dizer que ele vai para Jerusalém e que ele vai ser morto, que ele vai ser entregue como uma ovelha para os seus tosqueadores. Ele começa a dizer que vai ser morto em Jerusalém. E Pedro começa a repreender Jesus. Fala, não, agora que a gente descobriu que tu é o Cristo, Filho do Deus vivo, não, tu não vai para lá. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E na mesma narrativa, na mesma continuidade do texto, em que Jesus elogia Pedro por ter descoberto que, ter crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele fala assim, arreda para trás de mim, Satanás. No mesmo texto. Isso mostra os picos de sabedoria, de confusão de Pedro. Muito parecido com a gente, não é? Uma hora a gente está na graça, a gente está cheio do Espírito, cheio de Bíblia, e outra hora nós estamos virados. Eu não sei se você se identifica com esse personagem, eu me identifico muito com esse personagem. Não foi carne nem sangue que te revelou. E tiveram vários episódios em que Jesus foi se revelando, foi caminhando com Pedro. Em que ora, Jesus elogia Pedro, e ele, ele vai bem, ele acerta, e ora, Jesus censura Pedro. Mais um outro episódio. Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir no monte para orar. E aí é a passagem da transfiguração. Aí aparece Elias, Moisés, e Jesus fica transfigurado, com a sua face resplandecendo. Aí o Pedrão, velho, ele já quer fazer um negócio. Ele falou assim, vamos fazer uma vigília aqui, vamos armar uma tenda para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos fazer aqui uma noite de worship até morrer. E Jesus fala assim, não é para isso que a gente veio aqui. E o erro de Pedro nessa passagem foi o seguinte, Pedro tinha falado em Mateus 16 que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ok? No Monte da Transfiguração, porque ele viu Elias e Moisés, que eram os representantes dos profetas e da lei. Então, a lei de Moisés, Elias era o profeta dos profetas, e Jesus era o verbo encarnado, o Filho de Deus. Ele colocou Jesus no mesmo patamar de homens. Esse foi o erro dele. Jesus está acima de qualquer homem. Ele é maior do que a lei e do que os profetas. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E Jesus, mais uma vez, não dá bola para a tolice de Pedro e logo em seguida, eles descem do monte com Jesus transfigurado e logo encontram o gadareno endemoniado. É para isso que Deus dá poder, para que nós cumpramos o ministério, não só para a gente ficar no nosso mundinho gospel, com Moisés, Elias e Jesus. Mas Deus dá poder para que nós vamos ser testemunhas do Evangelho. É isso que acontece. Tem mais uma outra cena, importante. Então, olha os altos e baixos de Pedro com Jesus. Mais um alto e baixo de Pedro. Na quinta-feira à noite, Jesus está com seus discípulos e é a famosa última ceia. E Jesus, o que ele faz? Ele pega uma bacia para lavar os pés dos discípulos. Só para entender o contexto cultural, isso era o que qualquer dono de residência ofereceria para os convidados. E a narrativa não diz por que os servos não tinham lavado os pés dos discípulos. Não dá para saber se foi premeditado por
por Jesus de não lavarem os pés. Mas chegou um momento em que Jesus pegou uma toalha, uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E ele lavou os pés de todo mundo. E quem é que se opôs a ele? Pedro. Pedro falou, o meu pezinho tu não vai lavar. O meu pé tu não vai lavar. Porque isso quem faz é servo. Ele falou, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ah, então, senhor, então pode lavar dos pés à cabeça. Com shampoo, com condicionador e com tudo que tu quiser. Os altos e baixos de Pedro. Pedro é assim, Pedro é intenso. É tudo ou nada, é 8 ou 80. Pedro é assim. E aí Jesus sempre mansamente ensinando Pedro, Pedro, não é mais necessário que a gente lave o corpo inteiro, porque vocês já foram justificados, vocês já creem. O que precisava ser lavado foi lavado pela palavra, que vocês creram. Eu só preciso lavar os pés, que é a purificação diária, que é o pé tem a ver com o contato que nós temos diário com o mundo. É a purificação que nós temos diária com o mundo. Jesus estava ensinando mais uma vez a Pedro. Depois do lava-pés, mais uma de Pedro. No Getsemane, Jesus pede para Pedro orar e vigiar. O que acontece? Pedro dorme. E aí chega Judas, beija Jesus e aquele furdunço, e vocês sabem que Pedro saca a espada e corta a orelha do cara, e Jesus guarda essa espada, cara. Vem aqui, cola a orelha, e vamos seguir com a narrativa. Pedro está sempre meio atrapalhado, meio estranho na situação. Em Mateus 26, eu pulei uma parte, em Mateus 26, Jesus começa a dizer novamente que ele vai morrer. Antes de ir para o Getsemane, mais uma vez ele fala que ele vai morrer. Em Mateus 26, de 31 a 37, diz assim: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do meu rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus, com seus discípulos, para um lugar chamado Getsemane. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando Pedro consigo, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, Jesus, vocês lembram que eu sempre falo? Toda vez que Jesus falou que ele ia morrer, ele falou que ia ressuscitar. Mais uma vez aqui no texto, Jesus falou, eu vou morrer e vou ressuscitar. E vou para a Galiléia. Não foi exatamente o que aconteceu? Jesus apareceu depois de ressurreto para os discípulos. Olha aqui, ressuscitei. Toca aqui. Agora vocês pegam e vão para a Galiléia que a gente vai se encontrar lá. Que a gente tem mais umas coisas para conversar. E a gente está nessa cena. Logo depois, então, do Getsemane, Jesus é preso. O texto não diz qual era a intenção de Pedro, mas todos foram dispersos, mas Pedro ainda estava ao redor da cena em que Jesus estava preso. Muito Pedro. Jesus, vocês lembram daquela cena do filme A Paixão de Cristo, em que Pedro está ali ao redor dele, e Pedro está olhando, e Pedro vai negando Jesus, e quando ele nega a 3ª vez, Cristo olha, né, Jesus, isso não tem na Bíblia, mas é uma cena emocionante, para uma retratação figurada da cena. Então Pedro nega exatamente como Jesus falou 3 vezes. Pedro se aproxima novamente, é reconhecido como um discípulo. Mas tu não andava com Jesus, esse que foi preso? Ele, não sou eu. Não sou eu. Mas tu não, esse teu sotaque de Galileu, de quem é da Galileia, os discípulos de Jesus, era tu sim. Ele, não, de maneira nenhuma, não sou eu, não. E pergunta, não, mas a gente te viu com ele, é tu sim. E Pedro começa a blasfemar, e começa a xingar, e nega mais uma vez a Jesus. E nessa hora o galo canta.
Pedro foge perturbado, antes que também seja preso ou apedrejado pela multidão. E a partir dali começa um processo importante na vida de Pedro. O sofrimento por causa do pecado. Um processo de dor e de arrependimento. É o que Paulo diz ser a tristeza segundo Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Essa era a diferença entre Pedro e Judas. A tristeza de Pedro, a confusão de Pedro, a turbulência no coração e na mente de Pedro, era uma tristeza segundo Deus. Deus estava usando esse sofrimento para trabalhar na vida de Pedro, para completar o projeto que ele tinha de apóstolo para Pedro. Ele precisava passar por essa experiência, que é uma experiência de restauração e de graça. Pedro precisava passar por isso. E aqui é importante saber a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é essa tristeza, essa amargura que tem no seu coração, que é produzida pelo próprio Deus, para não permitir que você fique no pecado. E aqui eu pergunto para você, uma aplicação. Alguma vez você já teve uma experiência parecida com essa? Em que voluntariamente, conscientemente, você pecou contra Deus, você fez algo desagradável, e isso amargou o seu coração. Isso trouxe dor para os teus ossos. E você precisou clamar a Deus e pedir perdão para Deus pelo seu pecado, para sentir de novo alegria. É isso que está acontecendo no coração de Pedro. E é isso que precisa acontecer nos nossos corações, para que nós tenhamos um relacionamento profundo com o Senhor. É isso que diferencia um discípulo da multidão, um discípulo de meros seguidores. É o profundo arrependimento pelo pecado. A fé salvadora não é só a fé em Deus, em Jesus para a salvação, mas é um passar por um profundo arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados? Quando você peca, você se arrepende dos seus pecados? Uma pergunta que sempre me fazem é: como é que eu sei que eu sou eleito? Você se arrepende profundamente quando você peca contra o Senhor? Você sente que a sua vida acabou, que a sua vida não vai ser a mesma até que você peça perdão para Deus e seja restaurado pela graça? Se você sente isso, você é um eleito. E uma coisa que é importante, uma verdade espiritual que nós precisamos aprender com esse texto é: nós não desistimos de Deus porque Ele não desiste de nós. Nós só não desistimos de Deus porque Ele não desiste de nós. Porque aqueles a quem Deus desistiu, aqueles a quem Deus não elegeu, eles não se arrependem. Só é concedido o poder de arrependimento e de transformação e de mudança e de restauração e graça para aqueles que foram escolhidos por Deus. Todos têm a mesma oportunidade, a mesma pregação, o mesmo evangelho, mas são resultados diferentes. E aqui nós vemos Pedro com o coração doendo, caminhando 100 quilômetros até o mar da Galileia, sofrendo essa dor que nós chamamos de dor pelo pecado, ou tristeza segundo Deus. E nós chegamos então no texto onde nós começamos. Um panorama da vida de Pedro. Parece um filme da nossa vida. E essa é uma das passagens que, bem entendida, é uma das passagens mais belas, mais profundas e mais graciosas do Evangelho. Pedro está lá no barco mais uma vez.
Sabe aquele meme? Pedro fez isso com o seu ministério. Essas partes eu já preguei do esboço, tá? Fica tranquilo. Tem só mais 2 folhas. Pedro jogou tudo para o alto. Ele está no barco novamente pescando com seus amigos. Mas uma lição importante aqui é: você líder. Você líder. Você que lidera pessoas, que discipula pessoas. Uma lição importante aqui: não existe liderança neutra. Se você estiver mal com Deus, se a sua relação com Deus estiver estragada, você vai influenciar mal os seus liderados. Foi o que Pedro fez aqui. Pedro falou, vou pescar. E 3, 4 atrás dele falou, a gente vai também. Vou voltar para o pecado. 3, 4 foram com ele. Vou voltar para a velha vida. 3, 4 foram com ele. Não existe liderança neutra. Ou nós influenciamos para o bem, ou influenciamos para o mal. Não existe paternidade e maternidade neutra. Ou você ensina e influencia o seu filho a ser temente a Deus através das suas atitudes, ou seu filho vai ser um ateuzinho. Porque ele vê que o pai dele é um cristão confessional não, nominal, que vai na igreja no domingo, mas não vive nada parecido com o evangelho que ele diz crer. Não existe nem liderança e nem paternidade e maternidade neutra. Nós influenciamos pessoas, querendo ou não, para o bem ou para o mal. Pedro então está pescando. E lá na praia, no mesmo cenário, Jesus aparece. Jesus aparece e dá para ver como Jesus é manso e humilde. Imagina o climão que estava naquele barco. Aqui diz que Pedro estava sem roupa, tá? Não quero dar ênfase nessa parte, mas ele diz que ele pegou as vestes e colocou as vestes e pulou na água. Colocou as vestes, quer dizer que ele estava sem vestes. E estava loucão, estava biruta, estava confuso, estava transtornado. Quando ele ouviu aqueles rompantes de Pedro, quando ele ouviu que o Senhor estava na praia, ele pegou a roupa e pulou na água. Algumas versões dizem ele pegou as vestes e pulou na água. Ou, algumas versões dizem ele vestiu a sua veste e pulou na água. E ele foi até o Senhor. Quando ele chegou, Jesus já estava com o peixinho, a tainha ali, na brasa. Não era Tramandaí para ter tainha na taquara, mas ele já estava com a tainha na brasa. Por quê? A mesa é o lugar de conserto, a mesa é o lugar de restaurar a comunhão. Hoje nós vamos ceiar. A ceia representa que nós temos acesso à mesa de Deus. Nós participamos e temos comunhão com Deus, isso que significa a ceia. Jesus mais uma vez diz, venham comer. Venham comer comigo como a gente fazia. E a passagem diz que nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Eles sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, então comeram, tiveram um momento de comunhão. Imagina aquele clima, as pessoas sabendo que era Jesus. E isso aí acontece muito, tá? Sabe que tem que resolver um probleminha. E a gente está se fazendo de louco, está comendo junto e não está resolvendo os problemas. Mas tem algo a ser resolvido. E Jesus mais uma vez toma a iniciativa. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que os outros? É importante essa pergunta. Porque Pedro bateu no peito antigamente, né, lá atrás, e falou, não, se os outros te abandonar, eu vou ficar até o fim. Ah, Pedro, tu me ama mais do que os outros, Pedro? Jesus está fazendo Pedro se lembrar das suas palavras, das suas promessas.
das coisas que ele falava no seu rompante emocional. Tu me ama mais do que os outros, Pedro? Lembrando essa cena, em que Pedro diz que se todos abandonassem, ele iria até o fim, até a morte. Que não foi o que aconteceu. Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. A resposta de Jesus é surpreendente. Porque Jesus não diz apenas, tudo bem, eu te perdoo, vai, não peques mais. Jesus não está só restaurando o coração de Pedro, mas Jesus está trazendo Pedro novamente para dentro do ministério, exatamente aonde Pedro tinha abandonado Jesus. A restauração de Deus é completa. Jesus está restaurando não só o coração de Pedro, mas o ministério de Pedro. Jesus confiou ao homem que negou a ele o seu rebanho. O bom pastor pede para que um homem falho, cheio de rompantes, de excentricidades, cuide do rebanho dele. Acho que se vocês entenderem melhor essa passagem de Pedro bem louco como pastor, vocês vão me entender melhor também. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou tocado, ficou ferido, magoado com o que Jesus tinha lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu és o Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que apesar de eu ter te negado, eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Essa é a resposta de Jesus. Muitas pessoas parariam a mensagem aqui. Falariam algumas coisas motivacionais e tal, mas eu quero continuar. Jesus continua e diz assim, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, me siga. Pedro era discípulo de um homem que morreu na cruz. O próprio Deus, o Filho de Deus, morreu crucificado. E Jesus está nada mais, nada menos, dizendo para Pedro que ele vai ser martirizado aqui. Ele vai ter que ir até o fim. Que a única vez que Pedro poderia negar Jesus era agora antes da ressurreição. Agora, depois da ressurreição, não dá mais para negar, tem que ir até o fim, tá, Pedro? Jesus, gentilmente, de maneira mansa e humilde, como só ele é capaz de falar ao coração de Pedro, a verdade é que nós pecamos não porque nós não amamos a Deus. Nós amamos a Deus e ainda continuamos suscetíveis ao pecado. Essa realidade que era na vida de Pedro, também é a realidade na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, essa realidade serve para que nós conheçamos mais ainda a graça de Deus. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o seu pecado, do que o pecado de Pedro, do que o pecado de qualquer pessoa. Então, se você já se sentiu mal por ter pecado, já sentiu essa dor de ter decepcionado o Senhor, existe graça para você, assim como existiu para Pedro, e existe para todos aqueles que creem em Jesus. Existe graça para você. Você, pecador, que está me ouvindo,
Existe graça para você. Graça abundante para perdoar os seus pecados. Porque eu e você somos tão pecadores quanto Pedro. Não adianta nós olharmos para Pedro e tentar crucificá-lo porque ele negou Jesus. Eu e você também o negaríamos. Eu e você também fugiríamos como os outros fugiram. Somos iguais. Mas há graça para mim e para você, como houve para Pedro. Ser cristão, então, não é nunca errar. E eu vejo uma postura horrível nos cristãos, que é, eu era pecador até entrar na igreja. Depois que eu entrei na igreja, eu nunca mais pequei. Isso é heresia. Isso é ridículo. Essa postura é uma postura de hipocrisia. Ridícula. Não condiz com o evangelho. Porque o evangelho é o evangelho da graça restauradora, da graça que levanta o pecador todo dia pela manhã, da graça que é graça para te levar ao arrependimento e te levantar do arrependimento. Então, por favor, não finja que você não tem pecado. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Ser cristão não é nunca errar. Ser cristão é ser capaz de reconhecer que erra e agir de acordo com a graça de Deus. Isso é ser cristão. E essa verdade espiritual se aplica a todos os pecados. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Implacáveis são todos os juízes humanos, mas Deus nos perdoou em Cristo todos os pecados. Se você crê em Cristo e na justificação, os seus pecados estão perdoados. Se você se arrepende dos seus pecados, você pede perdão a Deus, os seus pecados estão perdoados. A graça para você. Não importa. Talvez alguém tenha pecado aqui e não está nem um pouco inclinado a confessar ou a pedir perdão. Se você se arrepender dos seus pecados, não sentir remorso, se arrepender dos seus pecados, há graça para você. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas Deus está falando. Pedro nunca mais foi o mesmo depois desse encontro. Uma das implicações da ressurreição de Jesus não é apenas para você evangelizar, mas a ressurreição de Jesus foi para que existisse esperança. Cristo ressuscitou e a graça e a esperança. Ele se apresenta novamente depois da ressurreição para você. Para dizer a graça, a esperança. Por causa da ressurreição existe graça e restauração para todo aquele que se arrepende. Nós, como cristãos, devemos nos alegrar quando alguém se arrepende e busca restauração. Essa é a postura da igreja, porque foi assim conosco. Nós devemos olhar para a pessoa que caiu em pecado com um olhar de graça, clamando a Deus para que Deus dê arrependimento a ela, para que a graça alcance ela e que ela seja restaurada. Parte o nosso coração quando nós vemos uma pessoa que depois de pecar fica com o coração endurecido, como se nunca tivesse experimentado a graça de Deus, como se nunca tivesse ouvido falar da graça de Deus. Mas quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando o pecador se arrepende, há festa no céu. A mensagem não acabou aqui. Sabia? Todo mundo achou que ia acabar agora, né? Não acabei ainda. Porque o impacto da ressurreição e da graça na vida de Pedro não acaba nesse episódio. A partir desse encontro, nós vamos ver um novo Pedro no livro de Atos. É uma outra pessoa depois desse encontro. Pedro nunca mais será o mesmo. Qual é o meu desejo como pastor da igreja? É que você tenha um encontro com Jesus, assim como Pedro teve.
Assim como eu tive um dia, lendo essa passagem, um encontro de profundo arrependimento, de confronto com a realidade do seu pecado, mas de tremenda graça, de tremenda restauração, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Nunca mais. Irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma, depois que eu tive um encontro de graça com Jesus. E eu não vou contar o meu testemunho de pecado, mas eu sei bem o que é pecado. E eu precisava muito da graça de Deus. E Jesus apareceu para mim através da palavra e falou: apacenta as minhas ovelhas. E hoje eu estou aqui. Falou comigo nessa passagem. Foi assim que eu virei pastor. Lendo essa passagem. Eu sabia que Deus queria que um dia eu apacentasse o rebanho do Senhor. Eu me sentia indigno, pecador, sujo. E Deus tinha me restaurado. Deus estava me restaurando ali. E estava me chamando para cuidar de pessoas. E a minha vida nunca mais foi a mesma. A Bíblia não diz como Pedro morreu. Sabiam disso? Pedro foi um apóstolo muito importante. Nós vamos ver muito a presença de Pedro no livro de Atos, que nós vamos começar a estudar a partir do próximo mês, sequencialmente. Vocês vão ver outro Pedro. Não que Pedro não tenha dado mancada, tá? Ele deu umas mancadinhas também no Novo Testamento. Ele é humano. Mas Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, corajoso para proclamar a mensagem do Evangelho. Porque ele tinha experimentado o Evangelho da graça. Não era só uma teoria para ele. Pedro vivia o Evangelho da graça. A Bíblia não diz como Pedro morreu. Mas a tradição da igreja diz que no final da vida de Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Iam crucificar Pedro igual era para ele ser discípulo de Jesus. Isso é uma tradição, tá? Não está na Bíblia. Isso é o que conta a tradição da história da igreja. Não estou dizendo que essa parte não é canônica. Lucas, essa parte está entre chaves e colchetes. Nem chaves e colchetes não está na Bíblia. Mas a tradição diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado exatamente como seu Senhor. Pedro nunca mais foi o mesmo, depois que ele teve esse encontro de graça com Jesus. E nessa noite, Deus te chamou até aqui, não para você ter mais um culto, para você ouvir mais uma mensagem. Deus te chamou até aqui. Você veio porque era plano de Deus te encontrar aqui, para que você ouvisse essa mensagem. Eu estou falando para todos aqui, para todas as pessoas. Não ache que não é para você, para todos. Deus não quer que você viva a vida cristã de maneira medíocre. Deus quer que você viva a vida cristã de verdade, com intensidade, assim como Pedro. É por isso que essa passagem está registrada na palavra de Deus. Para que o mesmo Jesus que encontrou Pedro no mar da Galileia te encontre hoje e mude completamente a sua e a minha vida. E você viva intensamente todos os seus dias, a sua juventude, a sua não tão juventude, todos os seus dias para a glória do Santo Deus. Para que a sua vida mude radicalmente, completamente. Eu estou me segurando para não sair daqui e sacudir todo mundo. Sério. De boa. Meu desejo verdadeiro é que vocês tenham um encontro real e profundo com o Senhor. Real e profundo com o Senhor. Para que o Evangelho de Jesus que a gente vem aqui semanalmente pregar penetre profundamente no coração de vocês. Mude completamente. Completamente.
a vida de cada um e a vida comunitária dessa igreja também. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu te apresenta para nós através da Tua palavra, Senhor. Eu sou Pedro, Senhor. Eu te nego muitas vezes, com as minhas atitudes, com a minha preguiça, com a minha procrastinação, com os meus pecados, eu te nego. Nas minhas escolhas, eu te nego. Na forma como eu gasto o meu tempo, eu te nego. E eu sei que os meus irmãos também. Mas eu clamo, Senhor, para que o Teu Espírito Santo conceda graça aos que me ouvem. E graça para mim, Senhor. Porque eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu preciso da Tua graça. A mesma graça que restaurou Pedro plenamente. A mesma graça que o transformou num apóstolo. A mesma graça que esteve com ele em todo o seu ministério. É a mesma graça que nós cremos e cantamos e falamos aqui, Senhor. Então eu te peço, pelo poder que há no nome de Deus, no Espírito Santo, derrame essa graça nos corações nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Nós possamos ver e testemunhar a mudança que a palavra e que o Espírito fazem no nosso coração, Senhor. Nos concede graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém?